Olá, turma do quinto período de pedagogia. Hoje nós teremos nossas atividades de revisão visando a conclusão do primeiro bimestre, né? Então, nós temos a nossa atividade que será exposta até as frações. Então, a nossa aula de hoje será uma aula que fará uma volta no tempo, desde a nossa primeira aula, nossa primeira discussão, até o último conteúdo pertinente ao primeiro bimestre. Bom, vamos lá então. Essas atividades de revisão, elas formam a nossa base da educação matemática expressa, então, pelos indicadores do BNCC. Certo? Essa base, ela se deu início com a ação dos algoritmos formais. Bom, nessa época, como foi discutido, era uma época em que a matemática se fazia jus pela sua reprodução, independente da sua reflexão. Então, bastava que o aluno seguisse uma sequência de ações que ele teria sucesso e seria considerado um aluno inteligente e bem capacitado na área das exatas. Tudo isso, com o passar do tempo, foi caindo, né? E hoje a gente tem uma nova forma de visualização da matemática. Ainda existem alguns grupos que não enxergam essa evolução, né? Então, nós temos no mercado todos os tipos de profissionais. Você tem que escolher qual o profissional que você quer ser. Certo? A primeira parte, então, seria feito essa interpretação de uma forma crítica do algoritmo formal, interpretando o que seria o vai um na adição, interpretando o que seria o pedir emprestado na subtração, o que seria colocar o sinal de mais quando pula-se uma posição na segunda linha de multiplicação, quando se multiplica dezena vezes dezena, por exemplo, e quando a técnica da divisão, que basta, quando não dá para dividir, coloque zero, vírgula, como se fosse uma livração, um livramento de qualquer problema que tivesse na vida, coloca zero e vírgula e tudo dá certo. Então, essas ações imediatas fizeram da matemática um processo seletivo. Quem conseguia entender esses algoritmos conseguia fazer as continhas e acertava. Quem não conseguia era exposto e errava. E essa crença das pessoas que não conseguiam efetuar o sucesso matemático se fortaleceu. E hoje uma boa parte da população crê que falta conhecimento ou ele não é muitas vezes capaz de entender a matemática. Isso foi algo muito pernicioso que as metodologias do passado fizeram com as gerações, e hoje nós temos a obrigação de romper esse ciclo e trazer essa matemática inclusiva que torna o aproveitamento em torno de 80% através da manipulação, por exemplo. Mas vamos dando continuidade. Após a atividade que nós tivemos de algoritmo, nós tivemos um complemento, que é o cálculo mental. O cálculo mental é o pensar matemático, é a capacidade de lidar com a matemática dentro do seu cérebro, e não em contas, e não em papéis, e não em regras, mas a sua maneira, como você deseja. Claro que, para isso, você terá que ter condições de manipular os números. Não há como construir uma parede se você não sabe, né, sentar blocos e tijolos. Então, nós temos que ter a condição de que nós precisamos da matemática, certo? Inicialmente, nesse âmbito do trabalho com os números, entender, certo? O sucessor, o antecessor, depois entender como eu pulo de 2 em 2, como eu pulo de 3 em 3, como que eu vou fazer os complementos até 10, como que eu vou mostrar as regularidades, né, e as comutatividades, como 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Como que eu vou trabalhar o agrupamento? Essas possibilidades mostram, inicialmente, um pensar matemático. Esse pensar matemático pode ser extrapolado após em técnicas, que seriam métodos do cálculo mental, organizar algumas possibilidades mais comuns que existem, porque o cálculo mental nos dá infinitas possibilidades.
Porém, nós temos digamos assim, algumas vertentes que são mais comuns. As duas que se trabalham de uma forma mais simples é a decomposição e o complemento. A decomposição vai trabalhar os números com as suas ordens de grandeza. Eu vou interagir dezena com dezena e vou interagir unidade com unidade. Então, eu decomponho o meu número e vejo essas características parte a parte. Primeiro eu interajo com a unidade, depois eu interajo com a dezena e depois eu efetuo a sua união. A segunda forma é o complemento. O complemento se dá e se faz útil quando nós temos números muito próximos a números redondos. Por exemplo, quando eu fizer 5 vezes 19, eu posso fazer 5 vezes 20, menos 5 vezes 1. Fica mais fácil de eu lidar do que fazer a decomposição. 5 vezes 10 mais 5 vezes 9. Eu vou ter o mesmo resultado. Porém, muitas vezes, a pessoa prefere o complemento. Então, são posições e situações que o cálculo mental executa. Agora, é algo útil, é algo simples, mas que tem que ser exercitado como qualquer área do conhecimento. Para a criança, sempre é mais fácil aprender, a exercitar, a correr, a brincar, tudo na fase infantil é mais fácil que na fase adulta. Porém, nós temos sempre a nossa capacidade de nos reinventarmos. Então, mesmo até hoje, quem não utilizou o cálculo mental, quem não tem esse costume, é importante começar. Para quê? Para que ele possa passar para o seu aluno uma consistência na matemática e um conhecimento mais atualizado. Bom, a base teórica da explicação do algoritmo formal de uma forma geral, certo? E do cálculo mental, ela é utilizada no termo chamado de valor posicional. Valor posicional é qual, certo, o valor que o número se encontra em função da sua posição. Então, nós temos um 8. Quanto que vale o 8? Depende. Se ele estiver na posição à esquerda, se ele tiver uma posição à direita, se ele tem um número anterior a ele, se ele tem um número posterior a ele. Então, ele pode ser um 8, ele pode ser um 80, ele pode ser um 800, depende da sua posição. Então, certo, nós temos o valor posicional utilizando os caracteres matemáticos, certo, em função da sua posição. E isso é importante por quê? Porque nós temos um número limitado de símbolos e o valor de cada símbolo não é mais único. Nos sistemas anteriores, como o sistema egípcio, nós tínhamos um valor fixo. Era uma ferradura, valia 100 e acabou. Não tinha nenhuma mudança a não ser isso. Neste caso, não. Certo? Nós temos o nosso valor 1, que representa a unidade, mas que quando ele tem um zero à sua direita, ele representa a dezena, quando tem 2 zeros à sua direita, ele representa a centena, e quando tem 3 zeros à sua direita, ele representa o milhar. Então, nós temos essa relação do valor posicional em função da posição, utilizando a base 10. O que seria essa base 10? Seriam os agrupamentos ou trocas sempre efetuados de 10 em 10. Isso foi algo que facilitou muito o sistema de numeração hindu-arábico, certo? E possibilitou a sua expansão. Então, a ação hindu e a expansão arábica do comércio, na época, possibilitou que o sistema fosse utilizado em larga escala, então tendo assim esse caráter hoje global que ele possui. Bom, dando uma continuidade após os números inteiros que nós trabalhamos na sua forma técnica e na sua forma mental, nós demos uma continuidade com as técnicas matemáticas, modelagem, resolução de problema, alguns pontos do PCN, mas centramos mesmo depois em frações. Então, o trabalho de fração foi algo que nos fez parar um pouquinho, conversar, ver dificuldades, perceber
traumas anteriores, tudo isso surgiu com o trabalho de fração e é importante por quê? Porque quando eu trabalho um trauma que eu possuo, eu posso auxiliar o meu aluno no trauma dele. Se eu nunca tive um trauma, é mais difícil para auxiliar o meu aluno. Então, o fato das pessoas terem dificuldades em vencerem as dificuldades os torna melhores profissionais do que aquele que nunca teve dificuldade. Então, as pessoas que têm dificuldade em matemática tendem a ser os melhores professores, mas nós temos que vencer essa dificuldade para mostrar o caminho para o nosso aluno. Então, as frações nós destinamos dois modelos. Nós destinamos um modelo, primeiro, representativo, chamado de uma fração própria, no qual eu represento um numerador menor que um denominador. Isso sempre vai gerar um número menor que 1, e eu vou ter partes de um todo representado. Essa é uma fração utilizada de uma forma comum na escola. A fração imprópria já não é tão comum quanto a fração própria. Na fração imprópria, nós carregamos o inteiro dentro da fração. Então, o numerador é sempre maior que o denominador. Essa fração, os números sempre serão maiores que 1. E nós precisamos de mais de um todo para representar o seu simbolismo. Por exemplo, 6/5. Nós temos que ter 6 pedaços de 1/5. Agora eu só tenho 6 pedaços de 1/5 quando eu uso 2 todos, 2 pedaços de 5/5. Um eu completo por todo, no primeiro desenho completamente pintado, nós temos 5/5, mais 1/5 do segundo desenho. Eu botei um E porque o símbolo de mais ele carrega essa conotação mais abstrata. O E ele trabalha com a ideia, certo, de uma junção. Eu tenho essa figura e esta para representar o meu grupo. Mas quem quiser utilizar o sinal de mais, fique à vontade. Embora eu acredite para o aluno, a união em torno de palavras, algumas vezes é mais simples que em torno do símbolo. Bom, quais seriam, então, esses conceitos ligados às nossas frações? Certo? Bom, primeiro que a fração ela faz parte do meu sistema de numeração. Se eu for observar que o dinheiro que eu utilizo, eles são frações. Frações de 1 milhar, frações de R$ 1, frações de 1 milhão, frações, pedaços. Certo? O meu salário mensal pode ser até considerado como um todo. E eu utilizo frações deste meu salário para atividades, para ações, para lazer, para o meu sustento e a minha vida. Certo? Então, o sistema fração ela faz parte desse sistema de numeração, certo? Expondo as partes intermediárias existentes entre os inteiros de uma forma a obter a representação fracionária. Certo? Ela pode ser como eu falei, ela é uma representação fracionária. Por quê? Porque nós temos a representação decimal e nós temos a representação em porcentagem. Porcentagens são frações com denominador 100, né? Uma forma de fração. E decimal é a divisão do numerador pelo denominador de uma fração. Então, são as 3 formas que eu posso representar esses números que não são englobados simplesmente pelos inteiros, mas são englobados por frações ou partes desses inteiros. Certo? Um dos grandes problemas que a gente vê e que hoje se estuda no porquê do trauma das frações dentro da matemática, já que é um conceito bem significativo, né? Quando as pessoas falam de fração, ela se torna algo agressivo, assim como a radiciação, depois do ensino médio, logaritmo, depois é exponencial, e a gente vai com muitas palavras que as pessoas acabam tendo um desconforto de ouvir. Mas as frações normalmente são essa primeira palavra que gera o desconforto e que muitas vezes ele o mantém até hoje, a fase adulta. Por que isso aconteceu? Se dá a ideia de que no passado, certo, esse ensino de frações ele foi centrado numa técnica e não num conceito.
Quando eu centro em uma técnica e não centro em um conceito, eu não consigo ter o entendimento do meu processo. Eu consigo reproduzir ele aleatoriamente, como se eu imitasse e reproduzisse palavras de uma música em inglês, mas que eu nunca soube o significado dela. Mas eu sei cantar, eu repito todas as palavras da música, eu tenho até a entonação correta como o cantor usa, porém eu não sei o que ela quer dizer. E isso aconteceu com o estudo das frações. As pessoas usavam o MMC, dividiam pelo de baixo, multiplicavam pelo de cima, fatoravam, realizavam o valor correto, mas não sabiam o que queria dizer. Muitas dessas pessoas acabavam se atrapalhando em parte deste processo. E eram todas erradas. Eram ditas, então, incapazes de concluir com um exercício com fração. Muitas vezes esse processo aconteceu e deu uma continuidade, e a pessoa não reprova. Por quê? Porque fração é uma parte do ano, depois ele vai aprovar em outro conteúdo e, no final das contas, ele se forma sem ter um conhecimento fracionário. Certo? Isso cabe a nós romper e voltar, então, nos conceitos básicos das frações e deixar as técnicas para o ensino fundamental 2, que vai utilizar uma velocidade no raciocínio e não a formação de conceito, como o Fundamental 1 o faz. Uma das formas hoje sugerida para o trabalho de fração, certo, é o trabalho manipulativo. O trabalho manipulativo é hoje algo muito utilizado até em processos de terapia. Por quê? Porque as pessoas, quando utilizam uma carga de ansiedade, a manipulação traz a serenidade. Então, quando tu vai construir um fracterial, se tu sair riscando bem louco com régua, não vai funcionar. Tu vai ter que medir, tu vai ter que dividir, tu vai ter que procurar, tu vai ter que comparar, tu vai ter que procurar uma reta paralela, tu vai ter que fazer de novo muitas vezes. Então, esta construção traz uma interação com o material diferente de eu tirar xerox de uma folha, por exemplo, ou imprimir na internet um quadradinho e fazer daquele quadradinho o meu fracterial. Quando eu construo alguma coisa, aquilo tem significado para mim. Certo? Quando eu pego alguma coisa pronto, aquilo até pode ter significado para mim, mas são ações bem diferentes. Certo? Então, o trabalho manipulativo é algo que envolve não 10% da abstração, mas envolve 80% de um grupo. Se você quer ser um professor que englobe a sua turma e não selecione os melhores, o trabalho manipulativo ele é muito bem-vindo. Esse trabalho manipulativo, então, se sugere-se o uso do fracterial. Isso não sou eu, isso é uma linha de raciocínio e uma gama de livros teóricos na área da matemática que trabalham com essa linha. Então, na sua ementa do seu curso, tem o Ernesto Rosa, tem a Toledo e Toledo, tem Constance Camus, tem bastante gente que lida com o fracterial, certo? Como uma ideia de trabalho, certo? Que visualiza essa visualização muito ruim, que ele dá essa capacidade para o aluno, certo? Ter uma forma de concretizar a fração e ver o seu simbolismo e os seus sinônimos. Mostrar que o meio expressa a metade tão quanto o 2/4, tão quanto os seus 3/6. Ou seja, todos eles expressam a mesma quantidade, porém com números diferentes. Isso é uma manipulação muito importante para se ter no seu trabalho. Então, esse fracterial nos dá essa capacidade de interagir não mais como ocorria nos algoritmos formais, onde nós tínhamos uma obrigação de colocar um embaixo do outro, fazer tal. No trabalho manipulativo, no trabalho com fracterial, eu escolho a minha fração inicial, eu escolho a minha base em comum, eu manipulo, não dá certo, eu volto, eu tento de novo.
mas eu não tenho uma linearidade na minha ação. Eu não tenho uma cadência de ações que eu não interpreto. Eu tenho as minhas escolhas que eu verifico se vai estar certo ou não. E isso é de grande importância para o meu aprendizado. Ninguém aprende a andar sem cair, então a gente tem que aprender, certo? Errando, tentando. Certo? Deixei aqui para você lembrar. Certo? O nosso fracterial que foi utilizado, certo? É o que nós vamos trabalhar basicamente no mesmo. Certo? Tente imaginá-lo. Certo? Imagine lá o seu inteiro. Imagine na sua frente ele repartido ao meio. Imagine repartido agora em 3 partes, depois em 4, depois em 6, depois em 8 e em 12 como final. Certo? Essa nossa capacidade de abstração é o que vai nos trazer o conhecimento matemático. Essa capacidade de imaginar a matemática e não a capacidade de escrever nem apertar botão de calculadora. Bom, aqui tem alguns exemplos de frações equivalentes. Então, decodificando um fracterial, eu tenho isso. Eu tenho lá que o meu 1/2 é igual ao meu 2/4, que é igual ao meu 3/6, que é igual ao 4/8, que é igual a 6/12. A ideia nunca é passar isso para o aluno. A ideia é o aluno construir isso. Mas para que tu possa orientar a sua construção, identificar algum ato ainda que exista incompleto, tu tem que saber todas as possibilidades que tu tem para encontrar naquele sistema. Né? Tu tem que saber mais que o teu aluno para que tu possa envolver o conhecimento que ele está desenvolvendo. Então, aqui eu passei todas as possibilidades que nós temos no fracterial com as divisões de 2, 3, 4, 6, 8 e 12. Certo? Bom, a aplicação das frações, certo? Ela é utilizada em várias línguas da matemática. Pode ser na modelagem, pode ser em exercícios de construção, mas um ponto importante da matemática é a metodologia baseada em resolução de problema. Certo? O Learn, PBLearn, tem em inglês o nome que, certo? Eu não sei sinceramente, mas o PBL, ou metodologia baseada em resolução de problemas, ela dá hoje na matemática e no resto da educação uma diretriz muito importante, que é a autonomia na metodologia do aprendizado. Ou seja, nós vamos escolher a forma que nós desejamos aprender. Se é uma forma de pesquisa, de descoberta, de tentativa, de erro, eu vou destinar uma liberdade e uma autonomia para o meu aluno diferente dessa autonomia que ela foi vista. Hoje nós estamos sendo obrigados a aplicar essa metodologia. Nós estamos aqui difundindo nossa aula em forma do seu PowerPoint, em forma de vídeo, em forma de N ações, mas nós temos essa conduta hoje devido a uma necessidade. Então, essa necessidade mostra que a individualidade ela é um caráter importante nessa metodologia. Não preciso copiar, nem tenho como copiar do meu colega. Por quê? Porque eu tenho que fazer as escolhas. Não existe o professor que diga para ti o caminho. Existe o teu caminho orientado pelo professor. Isso é uma visão muito diferente. Por quê? Porque agora o responsável é você, estudante, e o professor é quem o orientará neste processo. Vejamos aqui um exemplo. Em um mercado A, as caixas de armazenamento possuem 12 espaços disponíveis. Então, são engradados que têm 12 espaços para colocar. Certo? Todos eles, pensem, os espaços são todos iguais. Certo? Já no mercado B, as caixas possuem 4 espaços. Então, a caixa é 1/3 da caixa do mercado A, é uma caixa mais leve, mais fácil de manusear, mas é uma caixa que cabe menos quantidade de mercadoria. Certo? O mercado C comprou os estoques dos mercados A e B. Certo? Segue uma descrição das mercadorias. O mercado A tem 18 dozeavos caixa de acerola, 8 dozeavos caixas de laranja, 30 dozeavos caixas de cenoura
e 16 dozeavos caixas de beterraba. Lembre-se, mercado A, todas as caixas são divididas em 12 unidades, em 12 partes. Então, o denominador sempre é 12. Algumas têm mais de uma caixa, outros têm menos de uma caixa. Mas é o que tinha no estoque do mercado A no momento da sua compra. Já no mercado B, as caixas foram divididas em 4 unidades, ou seja, 4 espaços. Então, nós temos 10 quartos caixas de acerola, 19 quartos caixas de laranja, 33 quartos caixas de cenoura e 14 quartos caixas de beterraba. Certo? Então, certo? Essas partes de divisões foram feitas, certo? Em caixas de 12 no mercado A e em caixas de 4 no mercado B. Lembrando, o espaço dessas caixas, certo? Unitário é o mesmo. Então, eu posso perfeitamente pegar 3 caixas completas do mercado B, certo? De 4 quartos e formar o 12, né? 12 sobre 12 avos do mercado A, certo? Encaixa perfeitamente uma na outra. O mercado C possui caixas com 6 e 8 lugares das mesmas dimensões. Ou seja, se eu tenho uma caixa de 12 no mercado A, eu posso formar 2 caixas de 12, de 6 no mercado C. Se eu tenho 2 caixas de 4 no mercado B, eu posso formar uma caixa de 8 no mercado C. Então, eu posso manipular e interagir as caixas. Certo? Esse é o nosso brinquedo. Bom, até aí não é uma metodologia baseada em situação-problema, nem é um problema, nem é e nem tem esse foco. Por quê? Porque a pergunta é o que destinará. Se eu fizer uma pergunta de resposta única, eu só tenho uma forma de acertar. Então, se eu perguntar qual o máximo de caixa, qual o mínimo de caixa, eu estou limitando as respostas em uma única só. É um problema, mas não é uma metodologia baseada em situação-problema. Agora, se eu dar possibilidades para o meu aluno fazer, o aluno A fez, o aluno B fez de forma diferente e os dois acertaram, aí sim, aí nós temos mais de uma resposta correta, nós temos autonomia na escolha, aí nós temos uma situação-problema. Então, a pergunta é, perdão, encontre 3 formas diferentes de armazenar as mercadorias. Você vai escolher, certo? Quantas mais, menos, é a sua escolha, certo? E a outra questão, escreva se ocorreu alguma impossibilidade de unir as mercadorias. Você teve dificuldade, faltou, sobrou, não tem como encaixar? Como você trabalhou essas mercadorias? Essa liberdade, no início, deixa a gente meio que perdido. Por quê? Porque nós estamos acostumados a responder a ações, a refletir as ações. Nessa situação, não. Eu tenho que procurar as minhas 3 maneiras independentes. Não dá para colar do meu colega, certo? Então, uma análise desse processo seria um campo de possibilidade para as respostas. Não tem uma única resposta correta. Eu tenho uma liberdade na sequência da tentativa. Então, eu posso ter uma tentativa com 6, com 8, com 6 e 8, 8 e 6, à minha vontade. Certo? Mas eu tenho que ter um conhecimento teórico para transformar as frações de imprópria para própria e um conhecimento também das frações equivalentes. Lá eu tenho meu 30 dozeavos, eu tenho que saber tirar a parte inteira dele. E eu tenho que saber depois colocar aquela parte que sobrou da inteira, a fração própria, com a equivalente para poder interpretar. Então, não é porque eu tenho uma liberdade na construção que eu não necessito do conhecimento para a minha construção. Como você responderia? Então, eu quero que você reflita, certo? E responda. Certo? Procure essas 3 maneiras de discutir, monte isso e veja como o seu aluno se sentiria numa situação como essa. Nós vamos finalizar essa atividade de frações falando um pouquinho da base legal, ou do BNCC, certo? Que vai nos mostrar esse componente curricular, certo? De uma forma nacional, utilizando, então, essas ações. Por que usar o BNCC em todas as ações que nós vamos destinar, em todos os projetos que nós teremos?
Ele é a validação do nosso conteúdo. Eu não posso pensar em ensinar para o meu aluno a matemática da Mesopotâmia se eu não tenho um objetivo que esteja ligado à base nacional de conhecimento. Senão, cada um vai selecionar um pedaço da matemática para ensinar, e a matemática tem infinitas possibilidades. Só que nós teremos um lugar onde as pessoas não se conversarão com o conhecimento. Então, nós temos que ter uma base nacional de conhecimento que seleciona quais os tópicos serão importantes e quais serão trabalhados em cada fase da criança. Você pode pensar que limita a ação do professor, mas ele direciona o conteúdo de uma forma nacional. Antes disso acontecer, cada professor acabava selecionando o que eu julgava importante. E isso dava uma grande dificuldade de quando ocorria mudança de escola e quando ia se formar processos de identificação, como o IDEB, como o SARESP, como o Enem. Certo? Então, isso é muito importante para a gente poder trabalhar, sempre validar o nosso conteúdo no BNCC. Outro ponto importante do usar o BNCC é entender que antes desse seu conteúdo existia outro. E depois do seu conteúdo também terá outro. Então, entender a sequência anterior e posterior ao seu conteúdo, para que ele não fique isolado, para que ele não fique um conteúdo estéril dentro do seu processo. Então, essa cadência, esse efeito elo que se trabalha no BNCC é mais simples e é mais orientado a ser feito. Então, ele vai mostrar essa ligação dos conteúdos e essa sequência, e vai mostrar também quais as habilidades serão envolvidas para cada conteúdo. Então, nós temos um objetivo e nós temos uma habilidade para atingir aquele objetivo. Veja o exemplo. Nós temos a análise da fração. O objetivo do conhecimento do BNCC: representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significado, leitura e representação na reta numérica. Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de equivalência. Certo? Agora, nós vamos ver nessa relação, certo? Ou seja, nessa análise das frações que nós temos, certo? Nessa análise que nós temos dos objetos de conhecimento, quais serão essas habilidades? Bom, primeira habilidade, como foi citada, identificar e comparar. Segunda habilidade, identificar as frações equivalentes, comparar e ordenar os números racionais, positivos, representações fracionárias e decimal. Então, ele mostra um objetivo e uma habilidade que vai gerar aquele objetivo. Isso é uma forma de orientar, e depois, com as atividades que são destinadas pelos materiais didáticos e apostilas, a capacidade do professor chegar no ponto onde é desejado. Bom, vamos finalizar então o nosso conteúdo, certo? Lembrando do nosso semestre. Nossa primeira aula, nós tivemos nosso cálculo mental, certo? Nós tivemos depois o algoritmo, nós tivemos o nosso algoritmo formal, depois nós tivemos o nosso cálculo mental, depois nós tivemos as frações e a inserção do fracterial, e finalizando as interpretações do BNCC. Os conteúdos posteriores a esses serão utilizados para a nossa segunda avaliação. Esses são os conteúdos selecionados para o nosso primeiro bimestre, nossa primeira avaliação. Certo? Agradeço a atenção e participação de todos e nos encontraremos às 19 horas no nosso encontro semanal. Boa semana de estudo.